Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Rota do Diálogo, um canal voltado para a área educacional. Eu sou Kaline Barbosa e serei a anfitriã deste 5º episódio, que tem como convidada super especial a querida estudante Juliana Luiza. Oi, obrigada pelo convite, primeiramente, acho que é importante destacar isso, né, Kaline? E também vou me apresentar, meu nome é Juliana, eu tenho 17 anos, sou estudante do ensino médio do 3º ano e agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como é essa rotina, como que é esse dia a dia de um estudante e também falar algumas coisas pessoais que é importante, acho que compartilhar com as pessoas que estão vivendo o mesmo momento, né? Isso mesmo, Juliana, falou certo, é importante compartilhar esse dia a dia, né? A gente sabe que, a pessoa fala assim, eu sou só estudante, ser só estudante também não é uma tarefa fácil, né? Porque a cobrança deve ser gritante dentro de casa, né? E por falar nisso, para começar aqui o nosso bate-papo, como é que é a tua rotina dentro de casa? Quem é a Juliana pessoa? A Juliana filha, a Juliana dentro de casa, irmã? Eu opto, né, por obviamente focar nos meus estudos, principalmente nesse início de ano, mas claro que como uma filha e que mora com uma família dentro de uma casa, né, eu tenho alguns afazeres, como ajudar a limpar a casa, organizar as minhas coisas, naturalmente manter tudo organizado. Como irmã, eu acho que eu posso melhorar, porque acho que meu irmão pode ter mais presença minha na vida dele, mas eu sempre tento entender também o que ele tá sentindo e tento conversar com ele. E acho que como filha eu sempre tento também entender o lado dos meus pais, que eu sei que em muitos momentos não é fácil, e eu acho que ser pai e mãe de um adolescente não é a tarefa mais fácil do mundo, porque existem várias questões e acho que é bem isso, tentar organizar assim, fazer com que tudo se torne de uma forma mais leve, que eu possa conciliar a família com os estudos, com os amigos e enfim. Você tem quantos irmãos? Eu tenho um irmão mais novo. Aí mora vocês 4 em casa? Sim, e uma cachorrinha, que é a Lily, ela tem 5 meses. Uma pequenininha, e foi ótima assim a chegada dela, que ela chegou num momento assim bem, mais tarde vou tentar detalhar mais, mas ela foi um presente, digamos assim, muito especial e que tem muita importância na nossa vida e ganhou o carinho de todo mundo, tá? No coração de todo mundo já. E como é que você concilia essa sua vida, vida pessoal e a de estudante? Como é que é a tua rotina? Eu acho que, assim, falando particularmente, o que eu costumo fazer. Tento sempre utilizar os 5 dias úteis da semana para estudar o máximo que eu posso, para que, caso eu tenha alguma dificuldade em alguma matéria, ou que eu precise cumprir uma carga horária de estudo específica da semana, e aí eu pego o horário do final de semana. Mas, normalmente, sábado de tarde, domingo, ou o sábado inteiro, são dias que eu reservo para poder sair, para poder fazer outras coisas que eu gosto. E claro, no meio da semana sempre tirar uma horinha, meia hora para fazer alguma coisa que é para mim mesmo, para o meu desenvolvimento pessoal e não só para obter um resultado em algum vestibular ou enfim. E aí, sobre a rotina de estudos especificamente, é uma questão de que eu gosto de adotar um método com algumas pausas. Então, eu estudo por um determinado tempo, faço uma pausa sem mexer em nenhum eletrônico, mas para tomar uma água, para olhar a janela, só para sair um pouco do foco dos livros e do conteúdo, até para sair do quarto mesmo e conversar com a minha mãe, falar como que tá sendo ali o conteúdo que eu tô estudando, e aí depois voltar tudo de novo e várias técnicas assim para poder conseguir ter ali um convívio, mas sem deixar nenhuma matéria acumular ou alguma coisa assim. Então, além do teu horário em sala de aula, tu dedica um tempo em casa para estudar, né? Sim. Como é que é? Tu falou que tem algumas técnicas de estudo, conta pra gente direitinho como é que é isso. Bom, eu
sempre, acho que para a maioria dos adolescentes é meio complicado, principalmente sobre a questão do celular. Então, uma sugestão que eu uso e que eu acho muito importante é você deixar o celular virado, deixar ali no canto e você bloquear as notificações da tela de início. Por quê? Quando você tem o impulso de seja olhar a hora ou pegar no celular para ligar, a primeira coisa que você vê é a tela de início. Então, se não tem nenhuma notificação, mensagem ou qualquer coisa que seja ali naquela tela de início, já bloqueia aquele impulso de vou abrir para olhar alguma coisa. Aí, outra técnica que eu uso também é nessas pausas, eu não pego no celular, porque eu sei que, apesar de eu ter bastante controle sobre isso, eu sei que eu vou passar mais tempo do que o tempo que eu determino, que é 5 a 10 minutos. Então, eu prefiro deixar só quando eu terminar pra olhar tudo que eu tenho pra olhar, porque eu sei que quando eu pegar, passa um vídeo, passa outro, aí tem uma mensagem, algum site, e uma coisa vai puxando a outra. Eu acho que isso acaba dificultando não só pra mim, mas pra outras pessoas também, acaba tirando um pouco da atenção. Eu também gosto muito, eu tenho mais facilidade de aprender escrevendo e lendo, então eu não uso tanto videoaula, por exemplo, só quando é algum conteúdo que eu realmente tenho muita dificuldade, e isso acaba me poupando um pouco de tempo, porque eu tenho uma leitura muito boa e eu sei algumas técnicas de leitura dinâmica, então eu consigo absorver o conteúdo de uma forma mais rápida e depois já passar para as questões, que é o que realmente vai ajudar e trabalhar naquelas questões, nos erros, no acerto e todas as outras coisas. E também acho que seria mais ou menos isso. E para otimizar tempo, uma outra técnica que eu uso porque eu faço um curso, é um curso online, que eu tenho mais facilidade por poder montar o meu próprio horário, montar as minhas próprias matérias e ter realmente um apoio muito bom no curso, mas também poder ter uma versatilidade maior e não precisar me deslocar, que é uma coisa que acaba dificultando, não só para mim, mas para outras pessoas, eu também suponho. E eu uso assim, vou estudando o que tá lá, e as videoaulas que tem gravadas eu coloco às vezes numa velocidade maior para poder, além de eu ter mais facilidade para entender quando tá mais acelerado, acabar diminuindo algumas videoaulas que são muito longas, então acaba deixando elas um pouco mais compactas e traz certo benefício, porque o tempo que você poderia estar só assistindo, você poderia estar já utilizando aquele mesmo tempo para fazer outra coisa. E aí eu acho que é muito isso. A minha média de questões por dia, eu não sei exatamente quanto mas é de 20 a 30 questões. Não é tanto para a maioria dos vestibulandos, mas eu opto mais na qualidade do que na quantidade, porque eu estudo muito pelas questões. Então, no que eu erro, eu vou lá, vejo todas as alternativas, o que tá certo, o que tá errado, por que eu marquei aquela, por que a outra que tava certa, estudo o corpo da questão, todas as estruturas de todos os vestibulares, porque cada vestibular tem uma forma de elaborar a questão. Então, é realmente um estudo detalhado, e também para esses exercícios, são os exercícios de aprofundamento, e tem os exercícios de fixação para cada conteúdo, que aí depois de cada estudo eu faço 10 ou 15, enfim, e aí tem os outros que são mais gerais, de outros vestibulares, mais aprofundados do assunto. Aí é mais ou menos essa média de 30, mais esses 10, às vezes 20, é mais ou menos isso. Aí uma redação por semana, com temas variados, é bem, bem interessante, inclusive eu recomendo para todas as pessoas fazer sempre uma redação semanal com um corretor que seja bem detalhista, porque isso faz toda a diferença na hora de você conseguir melhorar a sua redação, e também você
ter o cuidado e o tato de que é um processo de evolução. Então, você não vai começar tirando 1000 na redação. Sim. Então, você precisa entender que se você tá tirando 800, 700 agora, você vai conseguir tirar 860, 900, 920 e assim sucessivamente. E depende muito de aluno para aluno, mas a minha rotina, as minhas técnicas são basicamente isso. Eu acordo cerca, assim, de 6 horas, 6h30, depende do dia, depende da matéria que eu vou estudar. Tomo café, normalmente alguma coisa, um cuscuz, um beiju, alguma coisa assim, que eu sei que eu não vou precisar fazer uma pausa no meio do dia para poder fazer um lanche. E já começo a estudar. Na maioria das vezes meu irmão tá dormindo atrás e eu tô estudando aqui, mas assim eu vou estudando de manhã, faço as coisas que são passadas da escola e depois vou para um estudo mais direcionado para o vestibular. Então você praticamente adota uma tríade, né? Escuta através das aulas, das videoaulas, leitura, né? E depois de tudo isso, resolução de questões. Sim. Eu particularmente, enquanto professora, durante todo o período que eu fui aluna também, eu sempre adotei muito essa resolução de questões. Eu acho que a gente pega muito do conteúdo porque aprende com o erro, prática, principalmente, né? E também como é cobrado, então acho que isso é muito importante. Quando você estuda só o conteúdo, você tá vendo todo o conteúdo na íntegra, e não como ele é cobrado nas provas, como, por exemplo, a biologia é cobrada no Enem, porque ela tem lá a lista de competências dela, então ela vai focar para uma coisa mais direcionada. Então, você estudar o conteúdo teórico é ótimo, você vai aprender, mas você saber como esse conteúdo tá encaixado e tá ali dentro das questões é uma das partes mais fundamentais, porque você vai ter mais ainda noção de que o texto tá falando disso, disso e disso, o enunciado tá falando disso, então a resposta vai ser uma dessas duas coisas, então já diminui bastante a probabilidade de erro, né? E a Juliana colocou uma coisa bem importante, que para o aluno, para o estudante, a resolução de questões é a prática. Sim. Né? É ali que você vai praticar o que você aprendeu escutando, lendo. Sim. Né? Isso. E falar em leitura, falar em ler. Você gosta de ler? Eu adoro ler, não só como um hobby, que é um hobby muito grande na minha vida, mas também para adquirir muito conhecimento em relação a todas as áreas. Eu gosto de ler todo tipo de livro. Eu sempre gostei muito de entender, mesmo aqueles que eu não tenho tanta afinidade, principalmente para poder entender o que se passa na cabeça de cada autor, entender como funciona todas as mentalidades e perspectivas, porque acho que essa é uma parte importante também, e também conhecer todos os conteúdos que são apresentados para mim na forma original deles. Então, por exemplo, a gente estuda diversos filósofos e sociólogos na escola. Um exemplo é Nietzsche. Eu sempre gostei muito, achei muito interessante, então vou pegar obras do Nietzsche para ler e entender como que ele trabalha isso, não na forma didática da escola, mas na forma íntegra, como ele escreve, como que é a construção de vocabulário também, que eu acho muito interessante. Então, todas as palavras que eu não sei, o que eu acho interessante, passo um marca-texto ou anoto numa caderneta para poder ter mais vocabulário e para entender também ali, por mais que alguns, por exemplo, um exemplo mesmo é o Nietzsche, é bem complicado de ler, e para quem tem muita dificuldade, assim, de entender, é complicado, porque a escrita é muito complexa, você precisa de uma atenção redobrada porque é um peso muito maior. Então você vai ler uma página e vai ter o mesmo cansaço que tivesse lido 10, por exemplo. E você lê mais ou menos quantos livros por mês, sei lá, por ano? Por mês, eu leio cerca de 2. Normalmente, um é mais voltado para uma coisa que eu gosto, então é mais por hobby, algum livro de alguma história, assim, mais divertida, para ler e para ter ali um momento
de lazer, e tenho sempre as minhas leituras, que são as minhas leituras que vão realmente ter um peso maior, né? Não só as outras que também tem, porque todos os livros têm alguma história, alguma particularidade que você pode usar, mas leituras que são um pouco mais... tem um pouco mais de conteúdo, que são um pouco mais pesadas, para trazer mais repertório e mais ali um cheque para poder você... eu tô lendo esse livro aqui porque ele trabalha tais pontos e tais pontos são importantes para argumentar com outros pontos ou contextualizar com outros pontos de outra matéria. Então é muito interessante fazer esse jogo, assim, para quem gosta, principalmente, de você ler, ter o seu momento de lazer, porque você só lê esse tipo de livro, eu sei que cansa, porque eu já tentei essa perspectiva e eu sei que eu não consegui, porque fica muito cansativo pra mim e eu não consigo lidar muito bem com aquela leitura contínua de conteúdos que já são complicados de você lidar. Então eu prefiro ter ali aquele momento de agora eu vou ler isso aqui, vou organizar isso aqui, vou entender isso aqui e aí seguir. E na sua leitura passatempo, né? Vamos dizer assim, a questão fora do contexto educacional. Na sua leitura passatempo, você prefere qual tipo de livro? Romance, suspense? Qual é o tipo de livro que mais chama a tua atenção? Eu gosto muito de livro de fantasia, porque os livros de fantasia, eles englobam muita coisa. Então, tem ação, tem aventura, tem romance, tem um pouco de tudo. E também eu gosto muito dos universos que são apresentados, porque são livros que trazem um conforto muito grande pra mim, por ser uma realidade diferente, por mais que isso pareça um pouco problemático. Ter ali um mundo diferente que você possa conhecer, possa explorar novos personagens, histórias, lugares, é muito interessante do que só usar narrativas que já estão no mundo que eu vivo. Então eu gosto muito do gênero fantasia. Também gosto muito de suspense e terror, apesar de não ser muito... Não leio com tanta frequência, mas eu gosto bastante, porque eu acho que tem muitas coisas... Eu gosto muito de canais sobre casos criminais e essas coisas, então tem essa pequena tendência de querer descobrir o que está acontecendo no livro. Gosto muito dos livros da Agatha Christie, que são ótimos, tem muito desse suspense, dessa tensão ali. Do Stephen King também são muito bons. O Stephen King é bem detalhista, mas eu particularmente gosto de escritores detalhistas, porque eu consigo imaginar tudo no que está se passando melhor. Umas leituras uns autores bem complicados mesmo, bem difíceis de ler, viu? Parabéns! E sobre o futuro profissional, tu já fez Enem esse ano, né? Como teste, fez também na UEMA, né? Sim. E o que é que tu pretende? Qual a carreira profissional que tu pretende seguir? Eu tenho muita vontade de entrar na carreira de medicina, principalmente na área de cirurgia geral e traumatologia, que é o que eu tenho muita vontade. Mas as minhas perspectivas profissionais não se resumem a isso, porque eu tenho muita vontade de entrar em projetos como os Médicos Sem Fronteiras, que é um projeto que desde criança eu sou fascinada. Então eu sempre tive muito essa vontade de entrar, de poder conhecer e poder realmente ajudar as pessoas nas mais diversas situações, e também para ganhar experiência, que eu sei que é muito importante. Também tenho muita vontade de levar esse projeto, que eu tenho muita vontade de criar um projeto, então trazer um projeto voltado para isso, para a saúde, para ajudar as pessoas, e numa perspectiva tanto nacional quanto global, ser uma coisa que realmente possa chegar em todos os lugares e que realmente possa ajudar as pessoas. E eu acho que esse é o principal motivo pelo qual eu quero fazer medicina. Eu realmente quero fazer a diferença, eu quero que as pessoas lembrem que
ela foi a médica que me atendeu e ela me ajudou. Ela pôde me explicar o que estava acontecendo. E eu não quero ser o tipo de médica, e eu sei que para muitos, você se autoafirmar falando termos da medicina, ou enfim, é uma parte que faz parte do processo, né? Mas eu quero tirar de tudo isso e fazer com que a medicina seja mais simples para aquelas pessoas que estão ali do outro lado da mesa, que estão do outro lado do consultório, para que elas possam entender por termos que elas conheçam o que está acontecendo com elas, para que elas possam ficar mais tranquilas e que não, depois de sair do consultório, precisem ir no Google pesquisar o que foi que o médico disse, e também aprender a trabalhar nas mais diversas situações para realmente poder me inserir em diversas situações. Acho que é bem essa a minha perspectiva de futuro, de realmente participar de muitos processos, de muitos projetos sociais, que eu acho muito interessante. E o que chamamos hoje de medicina humanizada, né? Sim. Você pretende já ingressar como uma profissional que pratica a medicina humanizada. Sim. Não é isso? E eu observei aqui que você lê muito, né? E quem lê muito geralmente também gosta de escrever. Você tem algum projeto de publicação de livros, alguma coisa assim? Tenho. Eu sou escritora nas horas vagas, apesar de que agora eu não tenho tantas horas vagas, mas eu sou escritora nas horas vagas. Eu tenho o projeto de um livro e tô escrevendo um. Esse livro que eu tô escrevendo, ele é um livro de romance, ele foca principalmente em questões cotidianas de saúde mental, sobre vivências e também sobre a vida no geral e a efemeridade dela por si só. Então, é um livro que foca bem nisso, nesse aspecto. E o outro é um livro de fantasia, que eu gosto bastante, que ele é um livro que tem várias críticas sobre intolerância religiosa, sobre todos esses aspectos que eu sempre quis ter a oportunidade de realmente bater de frente. Então, usar uma coisa que eu gosto, que é a literatura, através de um universo que é completamente diferente, para que mesmo as pessoas que não entendam a crítica que tá dentro do livro, mas elas vão perceber uma semelhança com a realidade. Elas vão entender que ela estava querendo falar, ela estava querendo pontuar isso ou aquilo. Mas eu acho que, assim, falando do livro que eu tô escrevendo, né, foi um planejamento bem longo, porque, né, tem muita coisa a se planejar, todas as cenas, os capítulos, como que vai funcionar toda a dinâmica entre os personagens. E esse livro, acho que ele foi... É um projeto, assim, projeto da minha vida, eu posso falar assim, porque eu comecei a escrever ele no final do 9º ano, quando eu tava no Fundamental 2, e surgiu de uma forma bem aleatória. Eu tava conversando com uma amiga e eu falei, nossa, imagina se eu escrevesse um livro com os personagens tivessem o nome das pessoas de uma das minhas bandas favoritas de rock. Aí eu, nossa, ia ser interessante e tudo. E aí eu fiquei pensando nisso, depois falei, e se eu trazesse pra realidade? Então eu comecei a planejar ali, só que abandonei, voltei. Então, assim, do 9º ano pra cá, muita coisa aconteceu. Então, teve muitos personagens que foram inspirados em pessoas que passaram pela minha vida ou que ainda estão nela. Então, tem pontos e pontos, cada um teve a sua contribuição, por menor que tenha sido, pra concluir, assim, todos os personagens. Então é assim, porque às vezes a gente fica sonhando acordado, a gente fala de sonhar acordado. Sonhar acordado seria esse livro de fantasia que você fala, né? Isso, você pega alguma coisa da sua realidade, do que você vive, aí traz a realidade das coisas que você olha ao seu redor, junta tudo isso e aí dá esse livro de fantasia. Isso é o sonho da vida real, sei lá, alguma coisa assim. Mais ou menos isso.
Isso, eu acho que o livro de fantasia, ele é muito pra poder você dar ali uma virada de chave, uma desligada através de coisas místicas e fantasiosas, você conseguir ver a sua realidade através disso. E o outro livro que eu tô escrevendo é um livro de romance, e ele é um livro que aborda temas mais cotidianos do que o outro, porque são temas como saúde mental, são temas como a pressão psicológica no geral e todos esses quesitos que acho que todas as coisas que aconteceram comigo em relação à saúde mental me fizeram ter vontade de voltar a escrever ele. E também o fato de que alguns dos meus personagens eu realmente queria voltar a escrever sobre eles, porque eu gosto muito dos meus personagens, então escrever sobre eles, escrever como se fosse eles é muito interessante e é muito divertido também. O processo de escrita é um processo muito divertido e apesar de que às vezes tem alguns bloqueios, mas é bem interessante porque você pode ali ter a diversão escrevendo da sua história, de que mesmo você sendo um autor que já sabe o que vai acontecer, todas as cenas você pode colocar alguma coisa diferente, algum elemento mais pessoal. E eu acho que assim, de todo escritor, os personagens dos livros, cada partezinha deles existe um pouco na vida real. Então, todos os meus personagens foram inspirados em alguém da minha vida, alguns em mais de uma pessoa concentrada em uma só, ou só uma pequena parte. Então, teve muitas coisas assim que eu coloquei detalhes. Por exemplo, a minha personagem principal, a data de aniversário dela é a data de aniversário da minha melhor amiga. E aí são esses detalhes que eu quis colocar de pessoalidade, de particularidade nos personagens, pra toda vez que eu pensar, nossa, esse personagem aqui, ele tem essa parte da minha vida, tem isso, pessoas importantes, então é uma coisa que também me traz muita alegria de saber que eu tô podendo colocar essas pessoas lá também. É muito interessante esse projeto, parabéns! E tu falou aqui várias vezes em saúde mental, né? Sim. A gente sabe que nós estamos no final aqui já do janeiro, chamado Janeiro Branco, né? De conscientização da saúde mental. E aí a gente sabe também que geralmente as pessoas que se dedicam muito a estudo, que têm esse olhar bem analítico e bem crítico, como parece ser o teu, porque quem estuda muito, quem lê muito, automaticamente se cobra muito, se julga muito, né? Eu queria saber como é que tu lida com isso aí, se tu passa por esse tipo de dificuldade, precisa às vezes fazer algum ajuste com relação a isso, como é que tu trata toda essa... Olha, nesses anos de ensino médio, eu tô aprendendo muito a me priorizar, me colocar como prioridade, que era uma coisa que eu não tava fazendo. Então, colocar a minha saúde em primeiro lugar também, entender quais eram as minhas necessidades. E sobre esse projeto, acho que a minha saúde mental foi um dos principais obstáculos para eu conseguir realmente montar uma rotina de estudos. Hoje eu já consigo ter um foco maior, ter ali realmente uma visão muito maior de toda a dimensão daquilo que eu tô planejando e o que eu tô fazendo, mas foi um processo muito longo e muito complicado. Falando assim mais profundamente do ano passado, que foi um ano que eu tive muitos desafios, foi um ano que eu passei por muitas coisas e que a minha saúde mental me fez repensar muitas das coisas que eu tava colocando. É uma coisa que eu sempre digo para as pessoas também, que você não pode deixar pra se preocupar com a depressão só em setembro, porque, inclusive, esse ano eu quero fazer algum projeto sobre isso. E eu acho que hoje o que eu trago comigo de aprendizado é realmente me colocar em primeiro lugar, porque eu percebi que eu tava colocando tudo acima de mim e isso tava me pressionando pra baixo e tava fazendo com que eu não conseguisse respirar, que eu não conseguisse viver. E isso trazia muitas outras consequências. Então, acho que a partir desse momento eu tive muitas
muitas noções, tive muitas, assim, observações que eu pude ter sobre a minha vida. Hoje em dia eu tenho essa tatuagem aqui, que é a Continue, que tem um ponto e vírgula. Então eu quis cobrir com essa frase que pra mim é bem emblemática, de você continuar e saber que tudo vai acabar em algum momento, que, enfim, vai ser ciclos. Então, por mais que você esteja passando por um momento ruim, esquece o estudo por um tempo, esquece das atividades e foca em você, foca em melhorar, porque se você não tá bem, você não vai conseguir absorver o conteúdo, você não vai conseguir estudar e, consequentemente, você não vai conseguir aprender e, no fim, fazer uma boa prova de vestibular. E não só pro vestibular, mas pra convivência em família e pra todos os outros âmbitos da vida, porque você tá com a saúde mental boa, faz com que todos os outros aspectos da sua vida se tornem mais leves, se tornem mais fáceis de lidar e você consiga entender melhor como você se sente em cada situação e como você vai gerir aquela situação, como vai ser a melhor forma. E eu acho que, assim, sobre essa questão de saúde mental para esse ano, eu quero muito focar em mim, colocar realmente como prioridade, fazer tudo o que eu preciso fazer como estudante, cumprir as minhas obrigações, mas também entendendo os meus limites, que é uma coisa que eu digo para todas as pessoas. Entenda os seus limites, entenda até quando você pode estudar, o quanto você pode estudar, porque se você vai além, você vai acabar se prejudicando muito. E também a vida de vestibulando não é só estudar. Separe um tempo do seu dia para fazer uma coisa que você verdadeiramente gosta, seja jogar, seja ler, seja ir pra academia, seja para fazer qualquer coisa. Eu, por exemplo, tenho muitos hobbies. Eu gosto de fazer crochê, eu sei patinar, ler, escrever. Então, sempre eu tô fazendo alguma coisa diferente para poder dar ali uma mudada na rotina, pintar também, várias coisas eu gosto bastante, então ter essa mudança é bem interessante. E eu acho que também eu tenho ansiedade, então, diagnosticada, então acho que você ter ansiedade e você ter uma rotina é primordial para que você consiga se estabelecer. E, assim, se você tem uma rotina, vou acordar, estudar, fazer isso, isso, isso. E algum dia você vai ter um imprevisto, você vai ter uma consulta médica, você vai ter alguma coisa que vai te impedir de seguir. E antes, pra mim, isso era uma coisa que me parava, porque, nossa, eu parei aqui, não vou conseguir fazer mais, e eu abandonava o meu plano inteiro por causa de um dia, por causa de um imprevisto. E a rotina é importante você ter, mas você tem que entender que ela tem que ser versátil tanto quanto o seu dia a dia, que é versátil, que tem muitas coisas que vão mudar. Então, pode ser que você tenha um imprevisto hora ou outra e você precisa entender que esses imprevistos são normais e que você pode adequar a sua rotina depois a eles, colocar o estudo num outro dia, pode ser até mesmo de tarde no final de semana, mas entender que isso faz parte do processo e que, principalmente, se você tem algum imprevisto que é relacionado à saúde, que é uma coisa que na maioria das vezes ou que é pra você, pro seu bem-estar, não é uma coisa que vocês devam ficar, meu Deus, foi um imprevisto, não vou conseguir estudar essa parte de biologia. Gente, você precisa também se priorizar, como eu disse. Então, se você tá esquecendo de si e colocando só os estudos em primeiro lugar, vai chegar um momento que você não vai estar nem um pouco bem pra continuar eles. E aí que começa, porque, por exemplo, os estudantes passam janeiro, fevereiro, março, até o meio de abril, 100% focados, não saem, não fazem nada. E aí, quando chega mais ou menos ali em março, abril, essa pessoa simplesmente está exausta, não consegue dar continuidade nos estudos, porque estava estudando muito, num ritmo que não tinha tanta familiaridade e não estava tirando tempo para si. Então, essa pessoa acaba ficando sobrecarregada e ela tem um bloqueio, tipo a síndrome de Burnout.
um bloqueio mental e você não consegue aprender e estudar nada. Então, é muito importante você ter essas prioridades, você entender que imprevistos acontecem e também, assim, sobre a minha perspectiva pessoal, eu tenho muito, assim, tenho as minhas metas, mas para esse ano, acho que a palavra que eu gostaria de levar comigo esse ano e que tá aqui também é hope, que é esperança. Então, esse ano é um ano que eu quero ter mais esperança, esperança sobre o meu futuro, esperança sobre as coisas que eu quero realizar. E por uma pessoa, falando, né, por uma pessoa que já teve pouquíssima visão de futuro, hoje ter uma noção, ter a dimensão de que eu realmente posso construir isso, ter a esperança de que eu vou conseguir realizar isso, é muito reconfortante. E eu acho que isso também é uma coisa que eu gostaria de passar para as pessoas, de tracem as suas metas, o que vocês querem e deixem claro elas. Por exemplo, na porta do meu quarto tem a minha porta dos sonhos. Essa porta dos sonhos, ela tem todas as imagens de coisas que eu quero construir. Então tem CNH, tem carro, tem o diploma da faculdade, tem a faculdade, tem apartamento que eu quero ter, a minha casa própria e várias dessas outras metas. Então, a Medicina Sem Fronteiras também, tem 2 fotos da ONU, porque eu tenho muita vontade de participar. Eu gosto muito até de simulações da ONU, né? Então, isso já é uma coisa que eu tenho muita familiaridade. Então, é muito importante pra mim saber que todo dia eu tô acordando e eu tô vendo os meus sonhos concretizados ali. Então, poder ali estudar olhando aquilo dá uma sensação muito boa. E também para você deixar visível as suas conquistas. Por exemplo, no meu quarto, eu também tenho 2 certificados que eu ganhei da escola de 2 Olimpíadas, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e da Olimpíada Canguru, que é de matemática. E aí eu coloquei eles lá, porque também traz ali aquela sensação de, poxa, eu realmente eu consegui participar, eu consegui ter aquela desenvoltura. Tem algumas que são online dessas Olimpíadas, mas que também contam bastante você pontuar esse tipo de coisa. E para vestibulandos é uma ótima ideia participar de todas as Olimpíadas que você tiver oportunidade, porque eles vão te dar revisões, você vê como revisões. São Olimpíadas que também podem te gerar bolsas em universidades como a Unicamp, a USP, então é bem interessante você focar nisso. E as Olimpíadas por si só, você pode ali ter um feedback daquilo que você precisa focar mais ou deixar um pouco mais de lado porque você tá pecando em outra coisa. Então é bem interessante nesse âmbito para poder você, em química eu não tô indo também, então eu vou focar em química para eu realmente conseguir. E aí eu acho que é bem essa questão. Você estuda onde, Juliana? Eu estudo no Centro Educacional Sagres. E assim, eu sou suspeita pra falar porque eu sou estudante de lá há 4 anos, mas é uma escola que eu me identifico muito, porque os professores têm uma didática muito boa. Eu realmente consigo ter um contato com a escola muito grande, seja com a coordenação, com os professores. Então tem ali, sempre tem um momento de, professor, tira uma dúvida. Então sempre tem um foco, é sempre preocupado e focado nos alunos. Teve vários resultados bons, principalmente agora no Enem, na UEMA, que teve, né? E você pode ver que realmente dá frutos, mas também é uma escola que é um ambiente muito familiar. Então, é um ambiente que você se sente muito bem. Enfim, é um lugar que realmente prepara você, porque eles trazem simulados, trazem realmente muitas redações. Claro que a cobrança é muito grande, mas tem ali uma leva de benefícios enorme que faz você se preparar, mesmo que você não queira, mesmo, eu vou fazer uma faculdade particular, não preciso dessas coisas, vou fazer só para conseguir uma bolsa talvez, mas mesmo você só estudando para a escola, você vai conseguir ter um desempenho ótimo, porque já engloba tudo, já tem
tudo já é muito bem determinado. Então, se você, como aluno, souber aproveitar tudo que a escola, que o sistema vai te oferecer, se você utilizar, você vai conseguir ver que tem resultado, que você vai conseguir realmente utilizar tudo que foi apresentado. Você se sentir bem dentro do ambiente escolar, dentro do local, que você passa boa parte do tempo, é como se fosse uma segunda família, né? Sim. Os colegas, a escola, a coordenação, todo aquele âmbito escolar. Você se Sim. sentir bem dentro desse ambiente contribui para o desenvolvimento? Sim. Você acha que contribui? Eu acho que faz toda e completa diferença, porque quando você acorda, ou por exemplo, você tá se arrumando pra ir pra escola e a primeira coisa que você pensa é: meu Deus, eu vou ter que ir pra escola de novo, eu não aguento mais aquelas pessoas. E assim, eu sou estudante, a minha sala não é das melhores, tem pessoas e pessoas, mas querendo ou não, é uma sala que eu me sinto bem, que tem pessoas que eu me sinto muito bem, então não se torna uma coisa uma obrigação, mas sim uma coisa que, eu vou fazer, eu vou pra escola, mas eu vou falar com meus amigos, eu vou poder tirar dúvida de tal questão, de tal coisa. Então, ter toda essa convivência, ter essa leveza no lugar, te traz muito melhor, não só para poder você aprender e estudar em casa, mas também para você aprender na escola. Óbvio que não passando dos limites, porque se você bagunça na aula ou se você conversa demais e não aprende, não adianta de nada, mas tendo essa concepção de que a escola não é um inimigo, mas que, né, pode ser potencialmente um grande aliado, e as pessoas que estão ali com você também, para tornar todo o ensino médio, que é muito pesado e muito difícil, numa jornada mais leve, mais tranquila. Você comentou ainda há pouco que passou por algumas dificuldades, né? Algumas dificuldades emocionais e tudo, e como foi, e eu observo claramente que isso aí já é uma página virada, né? Já é uma situação superada. Como você superou tudo isso? Foi sozinha? Foi só com a família? Teve uma ajuda de profissionais? Como foi que você superou todo esse momento? Eu tive ajuda de profissionais, psiquiatras e psicólogos, mas eu acho que, assim, o mais importante foi os meus pais e alguns dos meus amigos que tiveram comigo, que foram pessoas, assim, que eu pude ter ainda mais certeza que realmente estavam comigo. Então, meu namorado também, que permaneceu comigo nesse momento. Então, pessoas que realmente me ajudaram, tiveram comigo, e que eu pude ter aquela confiança ainda maior. Então, me ajudou muito, e hoje eu sou muito grata a essas pessoas, e eu já disse isso, que assim, foram primordiais no processo, porque você só ter ajuda psicológica, psiquiátrica é muito importante, mas você saber que você pode contar com seus pais, com seus amigos, com namorado ou namorada, enfim, é muito importante, e traz mais um motivo para poder você continuar, para poder você realmente querer estar ali, não só por você melhorar, mas também por querer estar mais momentos com aquelas pessoas que fazem bem para você e que trazem para você sentimentos bons. E eu acho que essa foi assim, de suma importância. Minha mãe, o meu pai, foram pessoas, assim, que me ajudaram muito. Eu não posso nem descrever em palavras o quanto que foi, e tá sendo até hoje, e também porque os meus pais sempre foram muito tranquilos em relação à cobrança, principalmente porque eles sabem que eu me cobro bastante, então sempre teve ali um tato muito grande, sempre teve um cuidado comigo, e isso é muito bem admirável, porque eu sei que a maioria dos pais não tem tanto esse jogo de você saber o que você tá falando, você tentar entender o que seu filho tá passando, e acho que esse foi um dos fatores decisivos para que eu pudesse melhorar, e hoje poder falar de todas as coisas que eu vivi de uma forma tão serena e tranquila.
Até me emocionei. Eu mesmo fiz a pergunta e eu mesmo me emocionei com a resposta. Mas é muito importante, eu também entendo, Juliana, que é muito importante esse apoio dessa rede de apoio, né? Todo o contexto dentro de casa, com os amigos, com as pessoas que te rodeiam. E isso serve para todos que estão passando por essa dificuldade, buscar essas pessoas, tentar buscar ajuda, pedir ajuda, falar o que está acontecendo, né? Para que as pessoas também precisam também prestar atenção, analisar, ver se tem alguma coisa diferente, se está agindo de forma diferente, se está mais retraída, se está mais calada, para poder agir em tempo hábil, né? Sim. Enquanto ainda é tempo. Porque é muito difícil aceitar que um filho está com um problema, que o filho está passando por uma dificuldade, é muito difícil. A gente geralmente, e eu falo aqui agora como mãe, a gente geralmente acha que está tudo bem. Isso é só uma fase, é adolescência, está tudo bem. E muitas vezes não é. Né? Principalmente uma pessoa como a Juliana, comprometida. Teve um momento agora que ela falou aqui que se cobrar por não acontecer do jeito que foi planejado, e tá tudo bem. Sim. fugir, não acontecer exatamente da forma que foi planejado, entender que mesmo assim vai ficar tudo bem, que você só vai ter que começar novamente. Né? Eu costumo até pensar que, numa analogia, as pirâmides do Egito não foram construídas da noite pro dia. E para construir elas, muita coisa aconteceu. Óbvio que falando numa perspectiva bem simples, mas sem o lado histórico, enfim, tudo que aconteceu. Mas é de uma magnitude grande, é uma coisa que até hoje é lembrada. E você entender que para poder você construir uma carreira, você construir várias perspectivas, não vai ser da noite pro dia, vai ser um processo, vai ser difícil, vai ser muitas horas desafiador, mas que você precisa entender que no final essa pirâmide vai estar montada e que você vai ver que valeu a pena o esforço que você investiu para poder construir aquilo. Altos e baixos, e assim a gente vai levando, né? Sim. É isso aí. E uma mensagem, Juliana, tivesse que dar uma mensagem para outros alunos, outros estudantes, ou para mães, para pais, qual seria a tua mensagem para este ano de 2024? Eu acho que para os estudantes, principalmente para os que vão fazer vestibular esse ano, assim como eu, tenham paciência. O terceiro ano é o último ano da escola, mas ele não é o último ano da vida. Você não tem a obrigação de passar do terceiro ano para uma faculdade direto. Isso não é uma obrigação, por mais que pareça. Você não vai ser menos estudante ou menos dedicado se você não passar. E acho que é muito importante também você aprender a se colocar como prioridade. E as pessoas que já colocam muito como prioridade acabam trazendo um pouco de egocentrismo também. Pensar nas outras pessoas, num colega, num amigo que tá passando por algum momento que você pode intervir, que você pode ajudar. Então, se colocar, ter empatia também, que eu acho que é muito importante. Para os pais, ter paciência com seus filhos, também ter empatia, entender que eles estão em um momento diferente do de vocês, entender que na época de vocês o vestibular era de um jeito, as questões eram de um jeito e agora é de outro. Então é uma mudança muito grande. Eu acho que você se colocar no lugar de uma pessoa que tá ali, caramba, vão ser 2 dias de prova que podem definir a minha vida. Esses 2 dias de prova não vão definir a sua vida, mas eu sei que é o que muito vestibulando pensa. E os pais também precisam ter a noção do quanto essa pressão já é grande só no ir fazer a prova, mas também na questão de estudar, porque, por exemplo, falo por mim, às vezes a rota de estudo tá toda montada da semana e aí tem mais de um imprevisto ou volto mais tarde pra casa e eu já começo a ficar com aquela sensação de, meu Deus, eu não vou conseguir estudar tudo que eu devo, eu tô estudando pouco. Gente, entendam,
Cada um tem o seu ritmo. Tem gente que passa no vestibular estudando 11 horas, tem gente que passa estudando 8, tem gente que passa estudando 4, tem gente que passa estudando 2. Vai depender do que você pode e do que você tá fazendo também por você. Porque se a pessoa que estuda 11, ela tá sem saúde mental, sem preparo emocional, quando ela chegar na prova do Enem, não vai adiantar de nada ela ter estudado 11 horas todo dia. Agora, uma pessoa que estuda 4 horas, mas que ela tá focada na saúde mental dela, no desenvolvimento emocional que ela tem na hora de fazer a prova, ela vai conseguir se sair muito melhor, porque ela vai estar muito mais calma, muito mais tranquila, e ter esse senso de que você precisa ali ter um controle, ter um tato com as suas emoções, principalmente em dias que são realmente importantes, eu acho que fazem toda a diferença de não só você estudar, mas você saber ali que você precisa ter uma afinidade com a prova. Você e o Enem são 2 amiguinhos ali, vocês estão sentados ali na cadeira, e eu acho que você ter esse sentimento de afinidade com a prova, de que eu já conheço as questões, eu já sei como funciona, então eu vou ficar tranquilo, eu vou me preocupar realmente em focar naquilo que eu sei, dar o meu máximo. E todas essas questões que eu acho que é o mais importante, porque se você vai pro Enem já inseguro, já com medo, isso só é mais uma somatória na pilha de motivos que vai te fazer tremer a caneta na hora que estiver marcando o gabarito. E aí eu acho que é muito essa questão também para quem se apeguem também a coisas, porque a coisas e a pessoas que eu acho muito importante, porque você ter ali aquele apego, você ter aquele conforto é muito importante para poder você ter ali onde ficar, ter pra onde ir. Então, seja com pai, amigo, irmão, ou o que for, você ter ali um lugar pra onde correr, tipo, não tá nada bem. Eu já tô falando com a minha psicóloga, mas eu preciso de um amigo só pra reclamar, pra falar alguma coisa, pra sair, pra poder sair um pouco da própria cabeça. Eu acho também é muito importante. E eu acho que esse seria o principal conselho, assim, ter esperança em vocês, ter esperança nas pessoas que estão ao seu redor, prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor e entender que você é diferente de todas as outras pessoas e que você tem as suas potencialidades, você tem pontos a melhorar e você tem que buscar melhorar o que tem que melhorar e potencializar o que já é um potencial. Então eu acho que é muito isso. A prova do Enem é uma prova de resistência, não é uma prova de conhecimento. Se você não sabe, estou dizendo hoje, é uma prova de resistência porque você passa 5 horas sentado numa cadeira com um monte de texto e você precisa ter preparação. É igual não vai adiantar você querer correr uma maratona sem ter corrido nenhum dia. Então, o Enem é a mesma coisa, não vai querer você fazer um simulado, uma maratona de questões sem você ter feito nenhuma durante o ano inteiro. Então, é realmente preparação, é você entender que vai ser bastante tempo, que você precisa priorizar determinadas coisas para que o aproveitamento da sua prova seja melhor, e todas essas técnicas, né, que se falam sobre o Enem, sobre os vestibulares e também na questão emocional para que você consiga ter um desenvolvimento melhor. E eu acho que também rever as prioridades que vocês têm, não só em âmbito profissional, o que seja, mas rever as suas prioridades, o que você tá colocando como prioridade na sua vida. Se a sua prioridade, eu quero passar num curso muito concorrido, mas as minhas prioridades estão sendo sair, arrumar o cabelo e arrumar a unha. Sinto muito te dizer, mas você não vai passar. Desculpa ser bem realista. Mas, cara, é uma coisa que são coisas e coisas que você vai precisar sacrificar para poder você conseguir. Então, eu acho que você deve se colocar em primeiro lugar, mas existe um limite de até onde vai você se colocar como prioridade pro seu bem e até onde você vai se colocar em prioridade por ser egocêntrico, por ser vaidoso, que eu acho que nesse momento é onde as pessoas começam a sair um pouco do eu quero ser o melhor nisso, naquilo, eu quero andar sempre desse jeito. E por mais que hoje eu esteja
toda arrumada, eu sou uma pessoa que a minha aparência e a opinião que as pessoas têm com ela é uma coisa que pouco me preocupa. Então, eu prefiro ser uma pessoa que o meu cérebro é muito bonito, muito gordinho, cheio de informações, do que ter uma aparência bonita e não ter conteúdo nenhum. E eu acho que isso é uma coisa que vai determinar você ter as suas prioridades enquanto pessoa, mas também ter as suas prioridades e os seus valores enquanto estudante, vai ser o que vai diferenciar você de uma pessoa que tá só se preocupando com coisas supérfluas. E coisas supérfluas também são importantes, mas na medida certa, porque tudo demais dá consequência ruim. Falou uma coisa bem interessante, Juliana. Quando eu comecei o meu curso de Direito, hoje eu já sou advogada, mas quando eu comecei o meu curso de Direito, eu tinha muito medo de quando chegasse na prova da OAB. Eu sempre pensava assim, mas quando chegar a prova, como eu vou fazer? Meu Deus, eu não vou conseguir me dar bem nessa prova. E aí foram 4 anos lutando, sem saber como eu ia fazer essa prova da OAB. E aí, quando eu cheguei no último ano, eu disse assim, agora ou eu sento para estudar para a OAB, ou então eu não vou conseguir minha OAB. E aí eu comecei, além da faculdade, fazer cursos preparatórios para a OAB. E aí eu comecei a resolver questões dos exames passados, né? Dos últimos exames. E aí eu fazia assim, segunda, quarta e sexta, eu resolvia um simulado. Um simulado de manhã, um simulado à tarde. Um simulado de manhã, um simulado à tarde. Principalmente, aí passei logo de primeira na primeira fase, ainda tinha a segunda fase, né? E aí eu comecei a fazer, além do simulado, a peça, né? Era peça e responder questões, peça e responder questões. E aí eu continuei, segunda, quarta e sexta, simulado, terça e quinta eu estudava o conteúdo. E aí sábado e domingo, geralmente, eu me dava uma folga. Exceto nos 15 dias antes da prova, que foram 2 sábados, eu também resolvi simulado. E a prova era no domingo. E aí o que eu fiz? Um sábado eu disse, agora eu vou, véspera da prova, responder meu último simulado. Ao contrário do que os professores diziam, na véspera da prova não estuda, descansa a cabeça. Eu disse, não, vou fazer meu último simulado. Pasme, foi o que caiu na minha prova. Acredita? As questões, os mesmos artigos, tudo, a peça foi exatamente a mesma do último simulado que eu fiz. Aquele nos 45 do segundo tempo, eu chutei no gol e passei. Passei quase com a nota máxima, errei algumas coisas, fiquei insegura ainda na prova, mesmo me sentindo preparada, mas sempre vem a insegurança, né, na hora H. E então é como Juliana falou, tem que sentar, estudar, botar a mão na massa, porque não vai cair do céu. E também é uma coisa assim nas semanas que antecedem as 2 provas do Enem, vão ter muitas revisões, vai ter muita coisa, mas o que eu sempre me perguntei enquanto estudante é que eu estudo num sistema que muitas outras pessoas estudam, eu faço um curso que muitas outras pessoas fazem, então o que vai ser diferente dessas pessoas que têm as mesmas coisas, as mesmas oportunidades para mim? Então vai ser a hora que eu estudo, vai ser a qualidade do meu estudo, então eu sempre tento priorizar tudo aquelas diferenças que eu sei que vão fazer a diferença quando eu chegar lá. Então, por exemplo, a preparação de tempo, como eu lido com as questões, porque eu sei que tem gente que não faz. Todos esses detalhes que fazem realmente a diferença de você se preparar. Porque todas as pessoas que vão fazer o Enem, pelo menos a grande maioria, sabe como funciona a prova do Enem. Já teve um método parecido com o seu. Então, opte por focar naquilo que vai te diferenciar dos outros candidatos. Por exemplo, na redação, se você sabe que as pessoas tendem a usar, por exemplo, um modelo ou um determinado repertório para tal tema, explorar de tal forma, tenta, por mais que seja um pouco arriscado, ainda no início, óbvio que não no dia da prova, e por outro lado, algo que vai realmente deixar o corretor dizer, meu Deus, essa pessoa que usou esse recurso muito bem, colocou muito bem, e eu acho que é muito importante você estudar esses detalhes, como por exemplo, na proposta de conclusão do Enem, muita gente coloca, o governo federal vai resolver
a problemática discorrida acima. O que faz você se diferenciar dessa pessoa é você perceber que o governo, o Estado, ele não é só um Estado, uma coisa só. Tem secretarias, tem ministérios, tem a Câmara dos Deputados, tem a Câmara Municipal, prefeitos, governadores. Então, você saber o que cada um deles é responsável e cada um desses sistemas, públicos ou privados, são responsáveis, faz com que na hora da sua proposta de intervenção, você possa especificar exatamente quem pode, quem deve resolver o problema e não só colocar no âmbito geral. Isso faz uma diferença. Você realmente ter essas noções de o que vai fazer a diferença quando eu for fazer a minha prova, sabe? Se a diferença de mim para as outras pessoas vai ser que eu vou conseguir fazer, eu vou ficar mais tranquila fazendo 45 questões antes de fazer a prova do Enem, pois então faça, porque essa vai ser a sua diferença. Se a sua diferença vai ser passar os 2 dias que antecedem as provas do Enem, você passar sem encostar num livro, sem fazer absolutamente nada, só olhando pro teto, assim, faça, porque essa vai ser a sua diferença para outras pessoas. Então, procure a sua diferença em relação às outras pessoas que vão fazer a prova com você, para poder você explorar aquilo que você tem potencial, também você melhorar aquilo que tem para melhorar, e você ser não só mais uma pessoa que vai responder a prova, mas você colocar as suas particularidades na hora de responder a prova. Acho que esse é o segredo, tá aí, gente. Mergulhar de cabeça no que se propõe a fazer, no que está se propondo a fazer, e vai dar certo. E, não tem assim, como não dar certo, né? Estudando não tem como não dar certo. Falando sobre pontuações acadêmicas, assim, no meu primeiro ano de Enem, eu fiz 800 na redação, e eu tinha como que eu posso dizer? Estava no primeiro ano, então ainda era bem novo. Ano passado eu fiz o Enem, só que ainda não saiu o resultado porque eu tenho 17 anos, então eu sou treineira. Também fiz a UEMA, eu fui aprovada na primeira fase da UEMA, no curso de licenciatura de História, que eu passei com 553 pontos,27, só que eu não passei para a segunda fase, então eu não fui aprovada. E o candidato que ficou na minha frente ficou com 553,30 e eu fiquei com 553,27. Oxe, mas foi pouquinho! Aí foi basicamente assim, eu faço muitas Olimpíadas, faço muitas redações, então não só falando de estudante para estudante, mas de uma pessoa que realmente conhece essas coisas, que entende como funciona e que já viveu e passou por tudo isso. Acho que é muito... Tem pessoas que pensam, eu fiz a prova, esse método deu certo pra mim, então não vou contar pra ninguém. Eu nunca penso assim, porque, cara, eu preciso de uma vaga, mas eu sei que a outra pessoa, ela também precisa, ela também quer. Então, se eu posso ajudar ela, principalmente um amigo meu, um colega de turma, eu vou ajudar. Então, eu tenho as minhas técnicas pra responder a prova do Enem, pra ir respondendo as questões, e isso me ajuda muito. Então, sempre que eu posso ajudar alguém e falar, eu ajudo. Como, por exemplo, na prova do Enem do primeiro dia de Humanas e Linguagens, primeiro você responde as questões de imagem, depois, primeiro você faz a redação, o rascunho da redação, categoricamente, rascunho da redação, depois todas as questões de imagem, em seguida você vai para as questões de humanas, que é o que mais conta, que tem um peso muito maior, e depois você vai para as questões de linguagem. Você faz as questões de linguagem, você precisa perceber que todos os textos do Enem não são textos base, são textos de apoio. Então você não é obrigado a ler os textos. Então, os textos vai ser, para você tirar uma dúvida. Então, a primeira coisa que você faz é ir lá no enunciado, no comando da questão, e você vê quais são as alternativas que com certeza não são. Aí você risca. Depois você vai ler de novo, vai prestar atenção no enunciado, no comando da questão, e provavelmente você já vai conseguir marcar metade da prova de linguagens. E se você tiver tempo, você lê o texto para tirar as suas dúvidas. Se você não tiver tempo, você vai nessa técnica que é mais simples e você consegue realmente ter um bom resultado.
E eu acho que assim, também, a prova se torna muito cansativa quando você lê todos os textos, porque são textos muito grandes. Então, você precisa ter essa noção de que você vai lá, lê o enunciado, lê o comando, entende o que ele tá pedindo, porque no Enem tem as questões chamadas distratores. Então, vai ter uma questão que ela vai ter uma alternativa que ela vai estar certa, mas o comando da questão não vai estar pedindo o que tá na alternativa. Então, é nisso que você precisa ter bastante cuidado ali em colocar nas questões, por exemplo, tem texto 1 e texto 2. Sempre no enunciado, ele vai te dizer se ele quer a diferença entre os textos, se ele quer a semelhança entre os textos, ou se ele quer uma coisa que tem em um texto e não tem em outro. E aí, sim, é mais recomendado você ler os dois, entender os dois, mas primeiro sempre lendo o enunciado e o comando da questão. No outro dia, na prova de natureza, sempre começa por matemática, principalmente nas questões de imagem, que você tem mais facilidade, porque matemática tem um peso maior. E depois, quando você for para a questão de natureza, você prioriza. Por exemplo, se você fizer 20 questões distribuídas entre biologia, física e química, conta muito menos do que você acertar só 20 de biologia. Então, a minha dica é você fazer o seguinte: tenho mais facilidade com biologia e com os assuntos de biologia. Então, todas as questões que eu perceber que tem conteúdo de biologia, vai ser a minha prioridade para responder, porque eu sei que tenho mais chance de acerto depois de fazer a prova de matemática. E depois você vai, porque aí você sabe que pelo menos aquelas de biologia já estão garantidas, e isso faz você elevar a sua nota. Outra coisa é que, assim, a forma de correção do Enem, ela é completamente diferente dos outros vestibulares. Então, tem questão que vale mais, tem questão que vale menos. E, por exemplo, tem pesos e pesos. Não é à toa que, por exemplo, a nota de humanas, você nunca vai conseguir tirar 1000 em humanas, mas em matemática você pode tirar 1008, por exemplo. Porque o critério de correção é completamente diferente. E também porque o Enem, ele tem uma estratégia anti-chute. E como que funciona? Tem uma questão difícil e uma questão fácil. Se você acerta a questão difícil e erra a questão fácil, você pode perder metade da questão ou perder a questão toda, porque o Enem entende que você chutou. Fora que, por exemplo, na hora de sair as suas notas, às vezes você acerta, eu acertei 40 questões. Então, tem a mínima, a média e a máxima. Você acerta 40 questões e aí tem uma pessoa que acertou 45, que fechou a prova. E aí você tira, por exemplo, 700 e essa pessoa tira 900. E aí, nossa, uma diferença gritante. E às vezes, a mesma diferença, uma pessoa tira 700 e a outra tira 800. Então, é muito imprevisível essa questão, porque dependendo de como o nível da prova vai estar classificado, o TRI, que é como vai aparecer, que é 600, 700, 800, enfim, essas notas, vai variar bastante. Então, você precisa ficar atento a todas essas coisas, as notas de corte, como que funcionam, e priorizar realmente as matérias que vão te fazer ser aprovado, que é matemática, redação e humanas principalmente, e as específicas do seu curso, que vale bastante você focar e ter uma atenção redobrada. Claro que tudo é importante, mas você ter noção da onde você começar e aonde você deve realmente dar prioridade faz com que o aproveitamento da sua prova seja muito melhor, porque faz com que você priorize o que deve ser priorizado, e isso faz uma diferença muito grande. Dicas da Ju. Segue aí as dicas da Ju. E o segredo, gente, ela mencionou aqui Enem, porque ela ainda é estudante e tudo, mas esse segredo aí, essa tática, na verdade, serve para qualquer prova que você estiver fazendo, seja na escola, seja no Enem, seja em concursos, seja na prova da OAB. O importante é isso, você seguir por onde você entende mais, por onde você tem mais domínio, e aí depois ir respondendo o restante. A possibilidade de ter um êxito melhor é bem maior, né? E se conhecer também, conhecer as áreas que você tem mais afinidade, conhecer como que
se conhecer a ponto de, eu sei que eu faço tantas questões em tanto tempo, eu sei que eu tenho mais facilidade no conteúdo tal. Então, você ter esse processo de autoconhecimento no processo de você estudar e você realmente colocar todas as matérias ali, é muito importante. Você saber onde que você tá errando, onde que você tá acertando e ter ali aquela consciência. Acho que é bem... Passa mais segurança, né? Sim. É isso aí, Ju. Foi um papo muito agradável. Espero que sirva aqui para várias pessoas que estão pretendendo fazer algum concurso, fazer Enem, que estão aí nesse processo de passar, Sim. né? E que tenham um bom proveito desse diálogo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Eu sei que Juliana já voltou às aulas, né? Está em ritmo acelerado agora para o próximo vestibular, que vai ser valendo, né? Sim. Bons estudos, bom ano, que dê tudo certo na tua vida e que você continue essa estudante exemplar, filha exemplar, né? Ela toda hora ela conversa aqui, ela olha para ali, olhando para a mãe dela que tá ali só de olho. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite também. Muito obrigada. Isso é uma oportunidade que foi muito importante pra mim, principalmente porque compartilhar essas coisas, eu acho que se eu tivesse a oportunidade de ouvir alguém falando as mesmas coisas que eu tô falando, seria muito mais reconfortante. Então, ter essa oportunidade de também tranquilizar outras pessoas me deixa bem grata também, né? E é isso. Tenho uma esperança. É isso aí. Então, pessoal, obrigada e até a próxima.